Sou o professor Antônio Lira e sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje eu estarei respondendo as seguintes perguntas. Vai haver apenas uma ressurreição dos mortos? Ou seja, os mortos ressuscitarão todos ao mesmo tempo? Ou haverá mais de uma ressurreição? O que a Bíblia fala sobre o assunto ressurreição dos mortos? Antes de responder a essas perguntas, se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal, dê o seu like e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com mais pessoas. E também clique no sininho para você ser notificado todas as vezes que nós lançarmos conteúdo novo por aqui. Fique nesse vídeo até o final, que no final do vídeo eu tenho 2 presentes especiais para você. Antes de mais nada, é bom que você saiba que o assunto ressurreição dos mortos não é um assunto mencionado apenas no Novo Testamento. No Antigo Testamento, encontramos várias passagens falando sobre esse assunto. Segundo estudiosos, o livro de Jó foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. E já no livro de Jó, encontramos menção ao assunto ressurreição dos mortos. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois de revestido este meu corpo, da minha pele, em minha carne, verei a Deus. Jó, capítulo 19, versículos 24 ao 26. Nessa passagem, Jó afirma que seu corpo seria revestido da sua pele, e na carne dele, ele veria a Deus. Vemos também o profeta Isaías falar no assunto ressurreição dos mortos em seu livro. Veja, os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Isaías, capítulo 26, versículo 19. Nesta passagem do livro do profeta Isaías, ele fala sobre a ressurreição dos mortos de forma explícita. Ambos os livros, tanto de Jó como de Isaías, falam da ressurreição acontecendo de uma forma geral. Eles não trazem detalhes de como ela se dará. Já o profeta Daniel nos traz muito mais detalhes. Ele diz que a ressurreição dos mortos atingirá 2 grupos de pessoas, os que fizeram o bem e também os que fizeram o mal. O profeta Daniel afirma que todos vão ressuscitar, tanto justos como injustos, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Veja, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Daniel, capítulo 12, versículo 2. Jesus vai repetir a mesma ideia de Daniel no Evangelho de João. Ele diz: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. João, capítulo 5, versículos 28 e 29. Note que até aqui nós não sabemos nem quando e nem onde a ressurreição dos mortos vai acontecer. Se nós pararmos por aqui, vamos pensar que a ressurreição dos mortos se dará em um único dia e também em um só evento, e que justos e injustos ressuscitarão todos ao mesmo tempo. Porém, existem outras passagens na Bíblia que falam sobre ressurreição dos mortos. E essas outras passagens nos trazem mais luz sobre o assunto. Isso porque a Bíblia é um livro de revelação progressiva. Ou seja, as revelações vão crescendo e se tornando mais claras à medida que avançamos para o final do livro. Portanto, achamos a resposta para a nossa pergunta inicial no livro do Apocalipse. Lá no livro do Apocalipse, nos é mostrado que os mortos vão ressuscitar, cada grupo, em uma época distinta. Lá vai dizer
que haverá a primeira ressurreição e também uma última ressurreição. Observe, os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Apocalipse, capítulo 20, versículos 5 e 6. Essa passagem do livro do Apocalipse se refere ao momento que Cristo volta à Terra em um evento conhecido como a segunda vinda de Cristo. Cristo, ao retornar à Terra, logo após a tribulação, ele destruirá o anticristo e seus exércitos, segundo o que se encontra escrito em Apocalipse 19, Daniel, capítulos 2 e 7, Zacarias, capítulos 12, 13 e 14. Antes de reinar por 1000 anos sobre a terra, ele ressuscitará todos os seus servos que morreram por serem fiéis a ele durante o período da tribulação. Estes servos fiéis morreram por se recusarem a botar a marca da besta e também adorar o anticristo e a sua imagem. Cristo irá ressuscitá-los logo após a segunda vinda, juntamente com os crentes da antiga aliança, como está escrito em Daniel capítulo 12. Veja, tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Daniel capítulo 12, versículo 13. Observe também no texto de Apocalipse, capítulo 20, versículos 5 e 6, que diz que os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Ele diz que essa é a primeira ressurreição. Então descobrimos que a ressurreição dos mortos se dá em partes. Está dividida em primeira e segunda ressurreição. Se nós olharmos outras passagens das Escrituras, nós iremos descobrir que assim como a ressurreição dos mortos se divide em primeira e segunda ressurreição, também nós iremos descobrir que a primeira ressurreição se divide em 4 partes. Veremos que a ressurreição para a vida, conhecida como primeira ressurreição, se dará em 4 partes. Cristo, o primeiro a ressuscitar, a igreja, por ocasião do arrebatamento, as 2 testemunhas, na metade da tribulação, os mártires da tribulação e os crentes da antiga aliança, por ocasião da segunda vinda de Cristo. Vamos conferir cada uma das 4 partes da chamada ressurreição para a vida ou primeira ressurreição. Aproveite para se inscrever no nosso canal, dê o seu like e ative o sininho para você ser informado todas as vezes que nós lançarmos conteúdo novo por aqui. Então veremos quem fará parte da primeira ressurreição para a vida e quando essas ressurreições acontecerão. Primeira ressurreição para a vida, Cristo e a igreja. Paulo vai nos mostrar 2 partes da primeira ressurreição. Ele vai dizer que Cristo é o primeiro a ressuscitar e a igreja ressuscita em segundo lugar. Veja, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos do 20 ao 23. Aqui nos é mostrado 2 partes da ressurreição para a vida. Ele disse, Cristo as primícias e a igreja em segundo, por ocasião do arrebatamento. Então Cristo foi o primeiro a ressuscitar para a vida e depois de Cristo será a igreja, por ocasião do arrebatamento.
Veja a ressurreição dos que morreram em Cristo em 1 Tessalonicenses, capítulo 14, versículo 17. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então nós vemos que a igreja ressuscita por ocasião do arrebatamento, e é o segundo grupo a ressuscitar. Primeira ressurreição para a vida, as duas testemunhas. Ainda sobre a ressurreição para a vida, não podemos nos esquecer que as duas testemunhas em Apocalipse, capítulo 11, também ressuscitam para a vida e são arrebatadas. Durante o período da tribulação, Deus levantará duas testemunhas para profetizarem em Jerusalém. Essas duas testemunhas são dois profetas da antiga aliança, que retornam para profetizar por 3 anos e meio. Eles têm poder para fechar os céus, para que não chova, e também para fazer cair fogo do céu. Também tem poder para ferir a terra com toda a sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Após terminarem o tempo que precisam profetizar, eles serão mortos. E como está escrito em Apocalipse 11, eles irão ressuscitar. Veja, quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muito dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Apocalipse, capítulo 11, do 7 ao 9. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os seus pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo, e as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Apocalipse, capítulo 11, versículos 11 e 12. Então, as duas testemunhas são o terceiro grupo a ressuscitar para a vida. Elas ressuscitam na metade da tribulação. Primeira ressurreição para a vida: os mártires da tribulação e os crentes da antiga aliança. Vi também tronos, e destes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Apocalipse, capítulo 20, versículos 5 e 6. Como vimos anteriormente, essa passagem do livro do Apocalipse se refere ao momento que Cristo volta à terra
em sua segunda vinda. Cristo, ao retornar à terra, logo após a tribulação, ele destruirá o anticristo e seus exércitos. Antes de reinar por 1000 anos sobre a terra, ele ressuscitará todos os seus servos que morreram por serem fiéis a ele durante o período da tribulação. Cristo irá ressuscitá-los logo após a sua segunda vinda, juntamente com os crentes da antiga aliança, como está escrito em Daniel, capítulo 12. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Daniel, capítulo 12, versículo 13. Veja que foi prometido para Daniel, um crente da antiga aliança, que ele ressuscitaria no fim dos dias. E nós sabemos, pelo contexto, que fim dos dias se refere ao final da tribulação. Portanto, após a ressurreição dos mártires da tribulação e dos crentes da antiga aliança, fecha-se a primeira ressurreição, que se divide em 4 partes. Cristo, o primeiro a ressuscitar, depois a igreja, o segundo grupo a ressuscitar, por ocasião do arrebatamento, as 2 testemunhas que ressuscitam na metade da tribulação, e por último, os crentes da antiga aliança, juntamente com os mártires da tribulação, ressuscitam no final da tribulação por ocasião da segunda vinda de Cristo. Fecha-se então a primeira ressurreição, conhecida também como ressurreição para a vida. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Agora que vimos a ressurreição para a vida, que se divide em 4 partes, também conhecida como primeira ressurreição, vamos ver agora a ressurreição para a condenação eterna. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Apocalipse, capítulo 20, versículo 5. Após Cristo reinar na terra por 1000 anos, como está escrito nos profetas, depois dos 1000 anos, todos os ímpios de todas as épocas vão ressuscitar. Eles irão comparecer para o juízo final. Isso está registrado em Apocalipse, capítulo 20, do versículo 11 ao versículo 15. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mal aos mortos que neles estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Apocalipse, capítulo 20, versículo do 11 ao 15. No julgamento que conhecemos como o grande trono branco, cada um será julgado segundo as suas obras. Os livros serão abertos e também será aberto o livro da vida. E aqueles que não tiverem o seu nome escrito no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Portanto, para escapar da condenação eterna e fazer parte daqueles que irão ressuscitar na primeira ressurreição, é preciso entregar a sua vida a Jesus e garantir a sua salvação. Espero que você tenha gostado do vídeo. Como eu disse no início do vídeo, eu reservei para você 2 surpresas, 2 presentes meus. O primeiro presente é o livro As 3 Chaves para se Interpretar a Bíblia. Esse e-book
eu te ensino 3 técnicas infalíveis para interpretar as Escrituras. Esse e-book contém 8 aulas em vídeo que vai te ensinar passo a passo como interpretar a sua Bíblia. O segundo presente é o livro 7 razões do porquê a igreja não passa pela tribulação. Nesse e-book eu ensino 7 razões contundentes do porquê a igreja será completamente livre da tribulação. Esse e-book conta com 9 videoaulas, te ensinando passo a passo as 7 razões do porquê a igreja não passa pela tribulação. Para ter acesso a esses e-books, é só você olhar na descrição do vídeo, clicar no link que está ali e baixar o e-book. Sou o professor Antônio Lira, espero que você tenha gostado do nosso conteúdo. Se inscreva no nosso canal, dê o seu like e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Um grande abraço a todos, andem no Espírito e vivam em amor.